Livro De Volta ao Lar, Do Feminismo à Realidade, de Mary Pride. Tradução, adaptação e atualização, por Júlio Severo. Criando filhos sem confusão. Um dos maiores motivos por que as mães de hoje estão querendo tanto conseguir um emprego é simplesmente a fim de escapar dos filhos. Se me dessem um centavo por cada mãe com um filho na creche que foi trabalhar fora para escapar de casa, eu poderia comprar o estado de São Paulo inteiro. Isso nos dá muita coisa para pensar. Por que mulheres adultas estão sendo incapazes de cuidar de seus próprios filhos por mais que algumas horas por dia? O motivo, naturalmente, é que não é brincadeira ter crianças por perto. Crianças que amolam e se comportam mal esgotam qualquer um. A perspectiva de enfrentar toda aquela incessante gritaria sozinha por 18 anos é de dar medo. Essa é a razão do sucesso das creches, das babás, do trabalho das mães fora de casa e etc. Eu poderia dizer várias coisas sobre essa situação. Poderia mostrar, por exemplo, que se Deus nos dá uma responsabilidade, não temos o direito de evitá-la, ainda que a achemos desagradável. Poderia falar sobre levar nossas cruzes e negar nós mesmas, mas realmente não penso que viver nosso papel de mãe seja tal cruz, se soubermos entender e viver esse papel. O fatalismo e as metas falsas. As mães de hoje estão sendo ensinadas, mediante lavagem cerebral, a esperar fracasso. Estamos gradualmente perdendo nossa visão espiritual e chegamos ao ponto em que, se os nossos filhos conseguirem passar pela faculdade sem matar ninguém de problemas, consideramos isso vitória. Tudo porque a implacável e contínua infiltração das filosofias pagãs nas igrejas evangélicas de hoje está corroendo as nossas metas e os nossos métodos. Como mães cristãs, nossa meta deve ser produzir filhos sábios que tenham motivação própria para fazer o bem e se afastar do mal. Não nos sacrificamos simplesmente para que nossos filhos recebam uma educação escolar e ganhem experiência em alguma área profissional, mas para que eles tenham um coração dedicado a Deus e uma conduta amorosa. Como afirma o apóstolo Paulo, o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. 1 Timóteo 1:5. Essa meta pode parecer bem evidente. Contudo, embora a dedicação a Deus seja nossa meta prioritária, os pais cristãos de hoje estão sob grande pressão para pôr metas menos importantes na vida dos filhos. Por exemplo, esportes, beleza, popularidade, etc. Pregam por aí que tudo isso ajuda nossos filhos a alcançar seu potencial. A sociedade atual faz com que os pais se sintam culpados se não investirem tudo no sucesso educacional dos filhos. E quando há popularidade, chegamos ao ponto em que alguns pais cristãos temem fazer seus filhos parecerem diferentes dos descrentes. A jovem Márcia deve participar das atividades esportivas que exigem saias e camisetas bem curtas. Do contrário, ela será isolada pelas outras adolescentes. O jovem Marcelo deve fazer parte do time de futebol, ainda que joguem nos domingos. Eles devem namorar, beber e ir a bailes, não porque seus pais creem que essas atividades edifiquem espiritualmente, mas simplesmente para que eles sejam normais. Os resultados dessas metas falsas não são muito bonitos. Muitas adolescentes populares têm naufragado moral e espiritualmente. Muitos esportistas famosos têm caído na bebedeira, drogas e até hábitos piores por causa do exemplo de seus amigos no time. A meta de Deus para os nossos filhos e filhas, por outro lado, não leva ninguém à degeneração moral. Ele quer que eles sejam como Jesus. Os especialistas e seus métodos. Possivelmente, nada tem causado tanto mal às famílias em nossa época quanto os especialistas. Como diz Thomas Sowell, um economista negro que vê a maioria das coisas com clareza. Já reparou quantos desastres seguem no rastro dos especialistas? O período desde a Segunda Guerra Mundial tem sido a grande era dos especialistas na área de criar filhos. Ninguém conseguia ligar o rádio ou o televisor ou abrir um jornal ou revista sem se deparar com um exército de especialistas nessa área. A primeira coisa que esses especialistas frisavam
é que os pais comuns estavam totalmente errados em sua maneira de lidar com a questão. O que era necessário era um modo moderno e sofisticado de lidar com crianças, não os métodos simplistas ou tradicionais. O que ocorreu em seguida foi um aumento sem precedente na delinquência juvenil, no crime, no suicídio e na gravidez entre as adolescentes. A única coisa que diminuiu foi o bom desempenho das crianças na escola. Rara hoje é a mãe que ousa cuidar de seu bebê sem uma montanha de livros do Doutor Sabe Tudo, do Doutor Infalível e todos os seus colegas. E, é claro, ela não conseguiria ser uma mãe de verdade sem as revistas sobre pais e filhos, que são campeãs em convencer as mães e os pais a aceitar passivamente suas ordens, fazendo-os achar que eles não sabem nada sobre criar filhos. Tais revistas criticam isso e recomendam aquilo com tanta autoridade como se estivesse no lugar do próprio Deus dos Dez Mandamentos. Recebi um anúncio pelo correio, por exemplo, que me oferecia uma revista com respostas competentes a questões sobre as crianças, inclusive ensinando as mães a não serem superprotetoras e a não disciplinarem os filhos fisicamente. Esse anúncio me garantia uma revista com artigos escritos por respeitados psicólogos, obstetras, pediatras e outros especialistas na área de criação de crianças. Esses especialistas se consideram competentes até para dizer se as mães devem ter mais um bebê ou não. A revista apoia totalmente as mães a voltar a trabalhar fora, dando orientações específicas, inclusive sobre o controle da natalidade e escolas de educação infantil. Você acha estranho que as publicações para os pais se considerem competentes para dar conselhos sobre o controle da natalidade? Isso tudo acontece porque a adoração aos especialistas é parte da religião humanista feminista. Quando os seres humanos não aceitam os mandamentos de Deus, eles se tornam deuses para si mesmos e decretam suas próprias leis. A sociedade inteira está se prostrando diante dos especialistas, principalmente dos doutores das supostas ciências da psicologia e sociologia. O resultado é que os ensinamentos do homem, doutor infalível disse isso, chegam a ser exaltados acima dos ensinos de Deus. Ora, não me entenda mal, não tenho nada contra os especialistas, mas por favor, gente, vamos reconhecer que a psicologia e a sociologia não são ciências. A psicologia é uma arte e, como qualquer outra arte, o artista a utiliza de acordo com as suas percepções pessoais. Eu poderia mencionar quantos psicólogos acabaram mostrando no final que eles estavam errados, quantas vezes eles se contradizem uns aos outros e como muitas vezes os seus dados são tendenciosos e preconceituosos. Quantos cristãos você acha que participaram de todos aqueles testes de reação sexual que eles fazem? Você deixaria algum especialista registrar as reações do seu corpo enquanto você estivesse tendo relações sexuais com 20 indivíduos estranhos? Não? Bem, então por que é que deveríamos dar alguma atenção aos especialistas degenerados que fazem tais testes? Mas vamos dar uma olhadinha para ver se, como as outras ciências, a psicologia produz os resultados. A psicologia produz os resultados que os psicólogos predizem. A primeira indicação de que a psicologia poderia ser ineficiente apareceu em 1952, quando o Dr. Hans Eysenck, do Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres, descobriu que as pessoas neuróticas que não recebem terapia têm tanta probabilidade de se recuperar quanto as que recebem. Estudos adicionais realizados por outros pesquisadores mostravam resultados semelhantes. Então, Dr. Eugene Leavitt, da Faculdade de Medicina de Indiana, Estados Unidos da América, constatou que as crianças com distúrbios que não eram tratadas se recuperavam no mesmo grau que as crianças com distúrbio que eram tratadas. Uma indicação adicional do problema foi revelada nos resultados do extenso estudo de jovens Cambridge Somerville. Os pesquisadores notaram os pesquisadores notaram que os delinquentes juvenis que não recebiam aconselhamento tinham um grau mais baixo de distúrbios e problemas do que os que eram aconselhados. Outros estudos mostraram que no tratamento de pacientes, as pessoas comuns que não têm nenhum curso de aconselhamento ou psicologia conseguem resultados tão bons quanto os psiquiatras ou os psicólogos clínicos. E os estudos Rosenham indicaram que os funcionários de hospitais mentais
não conseguiam nem mesmo distinguir a diferença entre as pessoas normais e as que tinham mesmos distúrbios. A ajuda dos psicólogos, então, não tem nada de especial. William Kilpatrick, autor da citação acima, é doutor em psicologia educacional. Ele tem mais a dizer sobre o assunto. A psicologia e outras ciências sociais podem estar prejudicando seriamente nossa sociedade. Os valores psicológicos, em grande parte, não respeitam os valores tradicionais. E há motivos para acreditarmos que os valores psicológicos podem ser destrutivos. Um exemplo um tanto gritante vem da Suécia, talvez o país que mais utilize terapias psicológicas no mundo, onde passaram uma lei proibindo os pais de disciplinar seus filhos fisicamente. Além do mais, é crime ameaçar, ou de algum modo abusar psicologicamente dos filhos. Presumivelmente, isso significa que os pais não mais podem levantar a voz para os filhos ou mandar que não saiam do quarto. Mas não há prova alguma de que a psicologia tornou a Suécia um país mais feliz. Todos os relatos mostram que os jovens suecos estão mais deprimidos do que nunca. A psicologia só é útil como meio de registrar as observações que fazemos do comportamento humano. É dessa forma que ela sempre existiu e muitas vezes nos ajudou. No passado, um homem idoso costumava sentar-se à entrada da cidade para observar as pessoas passarem para conversar com os outros homens idosos. Desse jeito, ele acumulava experiências que o ajudavam, por exemplo, a concluir que os esquimós não gostam de comprar gelo. Com essas observações, ele então podia dar recomendações para os outros, tais como jamais tente vender gelo a um esquimó. Contudo, suas recomendações não eram consideradas verdades científicas absolutas e ele não procurava ser mais do que realmente era. Já fui jovem e agora sou velho. Veja Salmo 37, 25. Os psicólogos, os sociólogos e outros especialistas podem nos dizer o que veem, mas eles não têm autoridade nenhuma para nos dizer o que devemos fazer. Daí a nossa confusão. Se sua filha costuma vomitar às sextas-feiras, os psicólogos podem lhe dar palpites sobre como parar isso. Mas, como psicólogos, eles não podem provar que os meios que eles sugerem são moralmente corretos. A Bíblia deve ser nossa fonte de opiniões e ações morais. Posso agora imaginar um dilúvio de cartas chegando ao meu endereço perguntando: e quanto aos psiquiatras e psicólogos cristãos? Respondo: o que é que há com eles? Qualquer cristão pode dar sua opinião sobre o que a Bíblia diz. Qualquer psicólogo pode passar para nós suas observações. O perigo surge quando cometemos o erro de pensar que há algo de sagrado e ungido no ensino de um irmão cristão só porque ele tem um diploma de doutor. Se não estou enganada, essa adulação aos doutores é exatamente o que Jesus tinha em mente quando nos preveniu a não chamarmos nossos irmãos cristãos de rabi. Mateus 23, 8. Doutora Mamãe. Deus diz que as mulheres mais jovens devem receber seu treinamento das mulheres mais velhas, não dos doutores. Tito 2, 4. Será que nós, mães, não somos as verdadeiras especialistas em cuidar de crianças? O que é que os especialistas têm a oferecer, afinal de contas? Eles só oferecem ensinos de livros escritos por outros especialistas. Além disso, normalmente eles observam crianças só em ambientes institucionais, tais como creches e escolas públicas. Eles não sabem observar um menino no gramado de sua casa, ao menos não sem atrapalhar a espontaneidade dele. E é mais que óbvio que eles não têm tempo suficiente para estudar pacientemente cada criança. A maior parte dos especialistas nunca viu um menino que não assiste à TV. Alguns nunca entrevistaram uma criança de um lar verdadeiramente cristão. A Bíblia, por outro lado, não mostra que os ensinos de livros e a experiência de aconselhamento psicológico são qualificações para ensinarmos as outras pessoas a criar seus filhos. Para os líderes da igreja, a qualificação é que eles tenham conseguido criar seus filhos com sucesso. Os pastores e as mulheres mais velhas devem preencher essa qualificação antes de serem indicados para posições de função na igreja. 1 Timóteo 3, 4 e 5, 5:10 e Tito 1:6. Isso faz muito sentido. Alguns acham que o único modo como devemos avaliar o ensino de um especialista é se o que nós lemos ou ouvimos dele soa bom ou não. Contudo, a Bíblia mostra que podemos conhecer um bom ensino pelos frutos que vemos na vida das pessoas que ensinam.
uma mulher mais velha tem filhos dedicados a Deus? Bem, então podemos ouvi-la com um bom grau de confiança. Os retornos são garantidos. Seja lá o que foi que ela fez, pelo menos não fez mal. Já que ela é apenas uma esposa e mãe como nós, não é uma psicóloga, não nos sentiremos intimadas a adotar seus ensinamentos como se fossem sagrados, nem os adotaremos sem colocá-los à prova diante da Bíblia. A mulher mais velha não só é uma mestra, mas também um exemplo. Você e eu podemos esperar ocupar sua posição algum dia e ensinar as mulheres mais jovens. Com os especialistas já não ocorre isso. Em conclusão, os anos de experiência dela em situações que todas nós mães enfrentamos a tornaram uma rica fonte de sugestões, ideias e conselhos para colocarmos em prática as normas da Bíblia. Ela mesma passou por tudo o que nós passamos. Ela fala de experiência própria. Mas quem é que sabe como os filhos de uma especialista se conduzem? Nós o vemos na TV ou lemos seus livros, mas jamais nos encontramos com ele. Se for um daqueles indivíduos que ganham uma parte substancial de sua subsistência fazendo viagens pelo país, talvez ele nem mesmo esteja criando seus filhos. Se eles estão se saindo bem, sua esposa é que deveria receber toda a honra. Além disso, a fim de se tornar um especialista credenciado, um homem ou mulher teve de passar anos aos pés dos ateístas. Ele ou ela teve de absorver os ensinos de Freud, Jung, Fromm e todos os seus descendentes. É difícil alguém passar anos mergulhado na literatura anticristã sem nada o contaminar. O fato é que muitos que seguem esse caminho sucumbem ao fermento dos fariseus. Veja como os encontros de casais de tantos psicólogos cristãos imitam o mundo, principalmente com suas técnicas de comunicação conjugal e de criação de filhos com muita liberdade. Isso significa que todos os psicólogos cristãos são maus ou ineptos? Claro que não. Alguns talvez até tenham as qualificações de um pastor, e nessa base eles podem ensinar em suas igrejas locais. Nessa base, eles podem escrever seus livros e falar em seus programas de rádio, mas um especialista distante é ainda um fraco substituto para uma mãe perto. E seu diploma de doutor não é o que qualifica a nos ensinar como criar nossos filhos. Sua qualificação são seus filhos. Tudo o que as mães precisam. A confusão que temos hoje sobre a criação de filhos, é evidente nos muitos livros sobre o assunto que são vendidos, é consequência da nossa dependência para com os especialistas. A solução, em parte, é incentivar as mulheres mais velhas a transmitirem suas habilidades para as mulheres mais jovens. Mas e se você não conhece nenhuma mulher mais velha de confiança? Se a geração de nossas mães e avós tivessem sido obedientes à palavra, não estaríamos agora em tal confusão. Mas estamos no meio de uma confusão, vendo com os próprios olhos o fracasso da geração passada. Portanto, não é prudente simplesmente pedir que qualquer mulher evangélica mais velha seja a sua orientadora espiritual. E é difícil achar uma avó cristã boa e de confiança. Era a vontade de Deus que o papel bíblico de mãe fosse transmitido de geração para geração, mas a nossa geração não conseguiu aprender como se devia. Por isso, é nossa responsabilidade, sua e minha, aprender tudo novamente. Temos de fazer mais do que seguir os passos de nossas mães. Temos nós mesmos de ir diretamente à Bíblia sem acreditar em nada de nossa experiência e redescobrir a arte perdida como viver o papel de mãe. Será que isso é difícil? Às vezes. É mais difícil nadar contra a maré do que deixar-se levar pela corrente, mas não é complicado. Em vez dos estilos ultramodernos e complicados de criação de filhos, nós temos só um mestre para seguir: Jesus. E Jesus, glorificado seja o seu nome, é simples em todas as coisas. Sua palavra é como luz que brilha cada vez mais forte, não como um denso nevoeiro no qual mal se consegue andar. A Bíblia divide a criação de filhos em duas categorias: o que devemos fazer e de que modo devemos fazer. O que devemos fazer? Nós devemos gravar os mandamentos de Deus no coração de nossos filhos. Devemos ajudá-los a conhecer a história da Bíblia e fazer todo o possível para que eles adquiram a experiência necessária para viverem uma vida produtiva. De que modo devemos fazer? Devemos ser rigorosas com todo o pecado, pacientes e bondosas com toda a fraqueza genuína e devemos incentivar todo o ato de boa conduta. Nós também devemos viver
um bom exemplo diante deles. As mães têm um chamado especial para ser pacientes e bondosas, e os pais são de modo especial orientados a ser incentivadores. Mas, enquanto a misericórdia estiver misturada com a justiça, para a criança isso significará amor, e é o amor que ganhará o coração dela. Todas as teorias psicológicas ostentosas que estão sendo ensinadas por aí estão longe do perfeito plano de Deus. Muitas vezes até atrapalham. Um especialista afirma que um pouquinho de tempo de qualidade à noite é muito melhor do que a mãe passar o dia inteiro com seus filhos, gravando os mandamentos de Deus neles e etc. Outro diz que devemos aplicar a disciplina física, mas se esquece de mencionar o incentivo. Outro ainda nos manda incentivar, mas vê a disciplina física como último recurso. Em nossos tempos modernos, todos querem um método instantâneo de produzir filhos maravilhosos, e esse é o motivo porque há um número enorme de especialistas. Mas a Bíblia nos orienta a sermos pacientes e a nos esforçarmos em nossa obediência ao que Deus diz. Criar filhos corretamente é um trabalho duro, não há como evitá-lo, mas não precisa ser um trabalho complicado. Para criar filhos certo, nós só temos de criá-los, certo? Criar filhos cristãos não é realmente tão difícil, a menos que desnecessariamente os entreguemos a substitutos e especialistas. Eles são diferentes das mães, pois só elas têm real amor pelos filhos. Além disso, na área de criação de filhos, Deus só dá promessas de sucesso aos pais. No capítulo seguinte, vamos ver como as mães e os pais são insubstituíveis.